Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronald mais uma vez e agora a gente dá continuidade ao nosso curso de Química Geral na área de atomística, né? Hoje nosso assunto principal é distribuição eletrônica. Eu vou falar um pouquinho dos modelos atômicos mais atuais, mas nosso assunto principal hoje é distribuição eletrônica. Antes da gente começar, não custa pedir para você, clica aqui embaixo, dá um like, assina o canal, ativa o sininho. Sempre que eu postar algum material novo, vai aparecer uma informação para você te avisando dessa aula nova, tá certo? Outra coisa, você tem aqui embaixo links do Telegram, links do meu canal, links de um monte de coisa para você baixar materiais para fazer o estudo desse assunto, beleza? Eu preciso que você me ajude a divulgar para eu continuar ajudando você a aprender um pouco mais de química a cada aula e assim melhorar o seu desempenho nessa ciência que é fascinante, beleza? Vamos começar então? Então agora a gente começa na distribuição eletrônica, mas antes eu vou falar para você da evolução dos modelos atômicos. Veja, não estou chegando no modelo atômico atual, mas aqui alguma parte histórica só para você entender onde a gente está chegando. Ó, em 1920, Sommerfeld descreveu que os elétrons descrevem órbitas elípticas ao redor do núcleo atômico. Lembra que o Rutherford imaginou que as órbitas eram circulares ao redor do núcleo? Assim como as órbitas, ele achava que as órbitas eram circulares ao redor do Sol, as órbitas dos planetas, por isso o modelo atômico planetário. Pois é, acontece que os dois estavam errados. Errados assim, em termos. Porque as órbitas que os planetas descrevem ao redor do Sol são elípticas e, de acordo com Sommerfeld, as órbitas que o elétron descreve ao redor do núcleo também seria elíptica, ok? Em 1924, de Broglie, o princípio de de Broglie, disse que o elétron tem duplo comportamento. A gente chama de princípio da dualidade de de Broglie. Como assim duplo comportamento? Basicamente é o seguinte: dependendo do fenômeno que você estuda, o elétron se comporta como onda. Mas dependendo do fenômeno que você estuda, o elétron se comporta como partícula. Por isso que o princípio da dualidade é chamado princípio partícula-onda, beleza? Em 1926, esse Erwin Schrödinger, ele demonstrou que o elétron podia se comportar como onda, tanto é, baseado no princípio da dualidade do de Broglie, tanto é que ele elaborou equações de onda que descreviam o comportamento do elétron. O Erwin Schrödinger é o responsável pelo modelo quântico ondulatório. Em 1926, esse Werner Heisenberg, ele provou que é impossível conhecer com exatidão a posição e a velocidade de um elétron simultaneamente. Esse princípio de Heisenberg é chamado princípio da incerteza de Heisenberg, porque quando você determina posição e velocidade do elétron, quanto maior a precisão em relação à posição, menor a precisão em relação à velocidade, e vice-versa, que eles chamam de momento angular. Então, pelo princípio da incerteza de Heisenberg, a partir do princípio da incerteza de Heisenberg, o estudo de atomística ele mudou. Ele deixou de tentar descobrir a trajetória do elétron ao redor do núcleo e passou a ser estatístico. A ideia agora é descobrir qual é a região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron na eletrosfera. Daí para cá, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, muita coisa foi descoberta. Inclusive hoje, você tem aí a física de partículas, você tem a física de grandes massas, como a física que estuda o universo, e tudo está mais ou menos interligado. Até a descoberta do buraco negro, a descoberta da partícula de Deus, que é o bóson de Higgs, tem a ver com o modelo atômico atual, certo? Mas aí já não é mais para a gente, até porque, para te falar a verdade, são conceitos tão complexos, tão avançados, tão evoluídos, que eu, sinceramente, não saberia explicar com detalhes para vocês. Sei por cima, mas explicar com detalhes eu não sei. Então aqui a gente tem que ter só uma noção para seguir no assunto principal da aula de hoje, que é distribuição eletrônica. Para falar de distribuição eletrônica, eu preciso falar para vocês, ou pelo menos comentar sobre os dois primeiros números quânticos, que é o número quântico principal e o número quântico secundário. O que é o número quântico principal? O número quântico principal a gente representa pela letra N. E ele associa-se aos níveis de energia, vou escrever aqui, níveis de energia do elétron e delimita a região por onde ele pode ser encontrado.
Quando a gente fala de níveis de energia daqui para frente, a gente vai entender como camadas eletrônicas. Para você ter uma noção, olha aqui, ó, quando se fala de níveis de energia, existem basicamente 7 níveis, ou 7 camadas eletrônicas onde elétron pode ser encontrado. A gente vai chamar isso de camadas K, L, M, N, O, P e Q, ok? O número quântico principal que se associa a essas camadas, ou seja, você vai associar um número para cada camada dessas. Esse número se chama número quântico principal. O número quântico principal que você associa à camada K é o número quântico principal 1, de primeira camada. A camada L, 2, a M, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, associa-se um número a cada camada. Esses números são chamados de números quânticos principais. E aqui eu tenho, ó, a quantidade máxima de elétrons que cabe, que suporta, que comporta cada uma dessas camadas. Qual é essa quantidade máxima de elétrons? Na camada K, cabem no máximo 2 elétrons. Na L, cabem no máximo 8 elétrons. Na M, cabem no máximo 18 elétrons. Na N, cabem 32 elétrons. Na O, 32 elétrons. Na P, 18 elétrons. Na camada Q, você pode colocar aqui 2 ou 8 elétrons, tanto faz, porque os átomos recém-descobertos já conseguem colocar 8 elétrons na camada Q. Eu vou colocar 8 aqui, ó, mas se você colocar 2, acaba que não muda muita coisa. Existe uma equação, que é chamada equação de Heisenberg. Ela prevê a quantidade máxima de elétrons em cada camada eletrônica. E essa quantidade de elétrons, ó, o número de elétrons, é 2n ao quadrado, onde esse n aqui, ó, vou pegar um vermelho aqui, ó, onde esse n aqui representa o número quântico principal, ou seja, o número que representa a camada. Então, por exemplo, ó, se você fizer n igual a 1, você está fazendo primeiro a camada eletrônica. Então, 1 ao quadrado é 1, vezes 2, 2 elétrons. Então, pela equação de Heisenberg, teoricamente, a gente calcula 2 elétrons que caberiam na camada K. Veja que nesse caso, o valor teórico e o valor real, eles coincidem, né? Continua. Faz para a segunda camada aqui, ó, onde n é igual a 2. Se n é igual a 2, 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. Então, teoricamente, pela equação de Heisenberg, caberiam 8 elétrons na camada L. Veja que bate com a realidade. Para a terceira camada, faz esse n igual a 3, ó. 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. Então, aqui, ó, pela equação de Heisenberg, ele prevê 18 elétrons para essa terceira camada. No máximo, nós temos 18 elétrons. Os números coincidem. Faz esse n igual a 4 para a quarta camada. Para 4, 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32. Então, teoricamente, 32 elétrons caberiam aqui pela equação de Heisenberg. Isso bate com a realidade. Se você fizer o n igual a 5 para a quinta camada, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50. Então, em tese, caberiam 50 elétrons na camada O. Só que nós só conhecemos átomos que são grandes o suficiente para colocar 32 elétrons na camada O. Não chegamos lá ainda. Se você fizer o n igual a 6 para a sexta camada aqui, ó, 6 ao quadrado, 36. Vezes 2 dá quanto? 72. Então, na camada P, caberiam 72 elétrons. Nós só conhecemos átomos, pelo menos por enquanto, que colocam 18 elétrons na camada P. E na camada Q, ó, 7 elétrons, né? A camada Q, que é a sétima camada, faz aqui n igual a 7. 7 ao quadrado, 49. Vezes 2, 98. Então, aqui, ó, caberiam 98 elétrons na sétima camada, camada Q. Então, você percebe que até a camada N, o número de elétrons teóricos e real, eles coincidem. Depois, já começa a dar uma divergência. Por quê? Porque nós não conhecemos átomos grandes o suficiente para colocar essa quantidade grande de elétrons em cada uma das camadas. Se existe, a gente não sabe, ok? Então, o número quântico principal indica camadas, e cada camada comporta um número máximo de elétrons, beleza? Aqui, ó, número quântico secundário, também chamado de azimutal, indica a que subnível, ó, a que subnível pertence o elétron.
As camadas são divididas também em subcamadas. Essas subcamadas nós chamamos de subníveis de energia, né? E existem 4 subníveis de energia. Quais são eles? Existe o subnível... Opa, peguei a cor errada aqui. Ó, o subnível S, P, D e F. Essas letras vêm de termos da espectroscopia. Sharp, Principal, Diffuse e Fundamental. Em cada um desses subníveis cabe um número máximo de elétrons. Presta atenção, ó. No subnível S cabe 2 elétrons, no subnível P cabe 6 elétrons, no subnível D cabe 10 elétrons, no subnível F cabem 14 elétrons. E para cada um desses subníveis será atribuído um valor que será chamado de número quântico secundário. Para o subnível S, a gente vai atribuir o valor 0. Então, o subnível S pode ser chamado de subnível 0. Para o subnível P, a gente vai atribuir o valor 1. Então, o subnível P pode ser chamado de subnível 1. Né? O subnível D pode ser chamado de subnível 2. E o subnível F pode ser chamado de subnível 3. Então, para cada um desses subníveis, atribui-se um valor chamado de número quântico secundário. 0, 1, 2, 3. E esses valores, 2, 6, 10 e 14, correspondem ao número máximo de elétrons que cabe em cada subnível de energia. Então falamos de nível e subnível, número quântico principal e número quântico secundário. Com níveis e subníveis, dá para a gente montar agora o diagrama de Linus Pauling falando de distribuição eletrônica. Veja, vamos recordar algumas informações importantes aqui. Ó. Primeiro, quanto aos níveis... Vou colocar assim, ó, níveis de energia. Lembra que existem níveis K, L, M, N, O, P e Q, ok? Nesses níveis de energia, qual é o número máximo de elétrons que cabem em cada um deles? Olha, você vai lembrar que eu coloquei isso na primeira tela. Aqui, ó, no subnível, na camada K, cabem 2 elétrons, na L, 8, aqui 18, 32, 32, 18. E lembra que a gente colocou 8 na última? Pois é. Por subníveis de energia, deixa eu colocar de vermelho aqui de novo, ó, para os subníveis de energia, temos S, P, D e F. Para cada um deles, quanto vale o número máximo de elétrons que cabem em cada um desses subníveis? Ora, no S, 2, no P, 6, no D, 10 e no F, 14. Para você montar o diagrama de Linus Pauling, aqui o famoso Linus Pauling, ó, o velhinho aqui, o senhor simpático até. Para você montar o diagrama de Linus Pauling, você precisa simplesmente fazer o seguinte. Você vai pegar essa quantidade de elétrons que eu tenho aqui, ó, e distribuir em subníveis de energia, sempre em ordem crescente. Então, como é que eu monto, que eu crio o diagrama de Linus Pauling? Veja, nós temos 7 camadas. Aqui, ó, vou colocar na primeira linha a camada eletrônica. São elas, camadas K, L, M, N, O, P e Q, ok? Nessas camadas, o número quântico principal M, a gente vai atribuir os valores, né? 1 para a primeira camada, 2 para a segunda, 3 para a terceira, 4 para a quarta, quinta, sexta e sétima camada. E para cada uma delas, qual é o número máximo de elétrons? Ora, você sabe que é 2, é só seguir a primeira tabela. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e aqui a gente colocou 8. O que a gente vai fazer agora? É simples. Você vai pegar essa quantidade aqui de elétrons e distribuir nos subníveis de energia. Para você ter uma noção. Na primeira camada, que é a camada K, cabem 2 elétrons. 2 elétrons preenchem completamente quantos desses subníveis? Concorda comigo que é só o subnível S? Então veja, isso significa que na primeira camada só cabe o subnível S com 2 elétrons. Certinho? De novo, aqui ó, na segunda camada, que é a camada L, cabem 8 elétrons.
8 elétrons preenchem completamente quantos desses subníveis? 2, o S e o subnível P. Então, veja, na segunda camada cabe o subnível S com 2 elétrons e na segunda camada cabe o subnível P com 6 elétrons. Veja que 6 mais 2 dá 8 elétrons. E assim sucessivamente. Ó. Na terceira camada, que é a camada M, cabem 18 elétrons. Aqui, ó. 18 elétrons preenchem completamente quantos subníveis? 3, o S, o P e aqui, ó, o subnível D. Portanto, veja, na terceira camada cabe o subnível S com 2, na terceira cabe o P com 6 e na terceira cabe o subnível D com 10 elétrons. 10 mais 6, 16 mais 2 dá 18 elétrons. Então, o que eu estou fazendo? Basicamente, eu estou pegando essas quantidades aqui de elétrons e estou distribuindo nos subníveis de energia. Continuando aqui, ó, na quarta camada, que é a camada N, cabem no máximo 32 elétrons. 32 elétrons preenchem o subnível S, o P, o D e também preenche o subnível F, todos os subníveis. Portanto, ó, na quarta camada cabe o subnível S com 2 elétrons, na quarta camada cabe o P com 6, na quarta camada cabe o D com 10 e na quarta camada cabe o subnível F com 14 elétrons. 14 mais 10, 24, com 6, 30, com 2, 32 elétrons. Entendeu? Aqui, ó. Na quinta camada, que é a camada O, cabem de novo 32 elétrons. Ou seja, a quinta camada tem todos os subníveis preenchidos. 5S com 2 elétrons, o subnível 5P com 6 elétrons, o subnível 5D com 10 elétrons e o subnível 5F com 14 elétrons. 14 com 10, 24, com 6, 30, com 2, 32. Depois, sexta camada, camada P, 18 elétrons. 18 elétrons preenchem 3 subníveis. O 6S com 2 elétrons, o 6P com 6 elétrons e o 6D com 10 elétrons. E, finalmente, na oitava camada, na sétima camada, quer dizer, cabem aqui 8 elétrons e 8 elétrons preenchem 2 subníveis. O subnível 7S com 2 elétrons e o subnível 7P com 6 elétrons. Pronto, está montado o diagrama de Linus Pauling. Mas para você fazer uma distribuição eletrônica, você vai ter que aprender a seguir o diagrama de Linus Pauling. E para você seguir o diagrama de Linus Pauling, você vai seguir em ordem, ó, ordem crescente de energia. E a ordem crescente de energia segue as setas diagonal que eu estou colocando agora. Olha aqui, ó. Começa com 1S2, depois 2S2, depois 2P6, 3S2, depois 3P6, 4S2, depois 3D10, 4P6, 5S2, depois 4D10, 5P6, 6S2, depois 4F14, 5D10, 6P6, 7S2 e, para terminar, 5F14, 6D10, 7P6. Sempre nessa ordem. Terminou aqui, ó, 1S2, passa para cá, 2S2. 2S2, passa para cá, 2P6. 3S2, passou para cá, 3P6, 4S2. 4S2, passa para cá, ó, 3D10, 4P6, 5S2. Acabou aqui, 4D10, 5P6, 6S2. Acabou aqui, vamos lá em cima, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Terminou aqui, opa, terminou aqui, ó. Vamos lá em cima de novo, 5F14, 6D10, 7P6. Então, para seguir o diagrama de Linus Pauling, você segue sempre essas setas em diagonal, porque representam a ordem crescente de energia. Quando você escreve um subnível qualquer, ó, por exemplo, ó, vou escrever um subnível qualquer aqui, vou pegar, por exemplo, o subnível 4D. Ó. Quando você escreve o subnível 4D, vou colocar aqui 4D7, né? O que é cada uma dessas informações? Ó, veja, o número 4 representa o número quântico principal, ou seja, ele representa camada. Vou até puxar uma seta aqui, ó. O número quântico principal representa camada, ou seja, quarta camada, beleza? Essa letra, né, deixa eu colocar aqui um verdinho, ó,
essa letra aqui, que corresponde ao número quântico secundário, ele representa subnível. Subnível onde os elétrons estão localizados. E finalmente, deixa eu pegar uma outra cor aqui, esse númerozinho aqui, ó, representa a quantidade de elétrons que existe dentro desse subnível. Então, se você escreve algo como 4d7, significa que tem 7 elétrons no subnível D da quarta camada eletrônica. Quando você escreve aqui, ó, 3p6, quer dizer que tem 6 elétrons no subnível P da terceira camada eletrônica. 6p6, 6 elétrons no subnível P da sexta camada. E assim sucessivamente. Vamos no exemplo que você vai entender como se aplica isso. Você precisa agora do diagrama de Linus Pauling anotado para conseguir seguir a minha distribuição eletrônica que eu vou fazer nos exemplos daqui para frente, tá? Então, nosso primeiro exemplo vai ser aqui, ó, para o átomo de bromo. Presta atenção, o que é importante mesmo você saber sobre distribuição eletrônica? Basicamente, 3 informações. Analisar a configuração eletrônica, eu vou te ensinar a fazer isso, identificar o subnível mais energético e identificar o subnível mais externo. Eu já te ensino a fazer isso daqui a pouquinho. Ó. Meu primeiro exemplo vai ser a distribuição eletrônica do bromo, que tem número atômico 35. Está aqui, ó, o diagrama de Linus Pauling que a gente acabou de fazer na tela anterior, né? E eu estou seguindo exatamente a distribuição eletrônica que aqui está pequenininha no diagrama de Linus Pauling. Veja, nós temos 35 elétrons para distribuir. Como fica a distribuição eletrônica de 35 elétrons? Segue o diagrama comigo, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, segue ele na diagonal. 4s2, 3d10, 4p. Vamos ver quantos elétrons já deu, ó. Até agora deu 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Faltam 5 elétrons. No subnível P, cabem 5 elétrons? Cabe no máximo 6, então cabe 5 elétrons. Portanto, aqui fica 4p5, beleza? Analisando a configuração eletrônica do bromo, veja, aqui, ó, nós temos esse número grande, que é o número quântico principal. Lembra que o número quântico principal indica a primeira camada, ou seja, a camada K? Aqui, ó, nós temos número quântico secundário 2 e 2. Então, aqui, ó, eu tenho segunda camada, camada L. Depois, nós temos aqui, ó, número quântico principal 3, 3 e aqui também, ó. Aqui também 3, ou seja, terceira camada, camada M. E aqui, ó, vou colocar de verde, ó. Nós temos número quântico principal 4 e 4, quarta camada, camada M. Portanto, se você analisar a configuração eletrônica do bromo, existem 4 camadas eletrônicas, K, L, M e N. Já vou anotar essa informação. Ó. Temos 4 camadas ou 4 níveis de energia, 4 camadas, que são elas K, L, M e N. Tudo bem? Beleza? Olha só, vamos começar pelo subnível mais energético. O que é o subnível mais energético? Moçada, essa distribuição eletrônica ela é feita em ordem crescente de energia. Eu falei para você na tela passada. Ou seja, nesse sentido aqui, ó, a energia cresce nos orbitais. Se a energia cresce nos orbitais, o subnível de maior energia vai ser sempre o último. Então é muito fácil você identificar o subnível mais energético. É sempre o último subnível da configuração eletrônica. Olha aqui, ó. Subnível mais energético é o último da configuração eletrônica em ordem crescente de energia. Concorda comigo que o último aqui é o subnível 4p com 5 elétrons? Então eu já sei que o subnível, ó, subnível mais energético é o subnível 4p com 5 elétrons. Então, subnível mais energético, para você conhecê-lo, reconhecê-lo na configuração eletrônica, é sempre o último, é sempre onde para a distribuição eletrônica, certo? Deixa eu apagar essa setona que eu fiz aqui para a gente continuar. Beleza. Agora,
Subnível mais externo, presta atenção. O que a palavra externo significa? Significa fora, né? Mais longe. Longe de quê? Do núcleo atômico. Subnível mais externo é o subnível mais longe, que está mais longe, mais distante do núcleo atômico. Se você observar, vou mudar de cor para verde aqui, ó. Concorda comigo que o subnível mais longe do núcleo, mais externo, está na camada mais longe do núcleo, que a gente chama de camada de valência. O que é camada de valência? É a última camada eletrônica da distribuição eletrônica todinha. Se nós temos K, L, M e N, concorda comigo que a camada N é a última, ou seja, é a camada de valência? Então veja, nós temos aqui, ó, camada N com o subnível 4S e temos camada N com o subnível 4P. Aí eu pergunto para você, se a camada N tem os subníveis 4S e 4P, qual deles deve se localizar mais longe do núcleo? Concorda comigo que é o 4P? Então, o subnível, ó, subnível mais externo é o subnível 4P com 5 elétrons também. Veja que nesse meu exemplo, o subnível mais energético e o subnível mais externo coincidiram. Há casos em que coincide, há casos em que não coincide. Depende do elemento químico. Quando coincide, esse elemento químico é chamado de elemento representativo. Representativo. Para todos os elementos representativos, subnível mais externo e subnível mais energético são coincidentes. Eles sempre serão iguais. O outro tipo de elemento que não coincide é chamado de elemento de transição. Tudo bem? Vamos continuar com a nossa distribuição eletrônica? Veja, aqui ó, eu tenho mais 3 exemplos para a gente fazer. Vamos começar aqui pelo níquel. O níquel tem número atômico 28. O que a gente precisa? Do diagrama de Linus-Pauling. Agora eu espero que você tenha ele anotado para seguir. 28 elétrons, como fica a distribuição eletrônica? Fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s, veja, quantos elétrons já deu até agora? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, opa, passou, são só 28 elétrons. Se passou, então eu vou fazer o seguinte, apaga aqui, ó. Lembra que aqui tinha dado 30 elétrons? Ora, então vamos fazer de novo as contas, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Faltam 8. No subnível 3D, cabem 8 elétrons? Sim, porque no 3D cabe até 10, então cabem 8 elétrons sim. Então eu vou colocar aqui, ó, 3D, 8 aqui, beleza? Então aqui eu tenho a configuração eletrônica do níquel. Eu tenho número quântico principal aqui, ó, 1, primeira camada, camada K. Eu tenho número quântico principal igual a 2, segunda camada, camada L. Eu tenho número quântico principal aqui, ó, 3, e aqui também, terceira camada, camada M. E eu tenho número quântico principal 4, quarta camada, camada M. Portanto, na configuração eletrônica do níquel, nós temos as camadas, ou níveis de energia K, L, M e N. K, L, M e N. Então, o níquel é um átomo que tem 4 camadas eletrônicas na sua eletrosfera. Qual é o subnível mais energético? O subnível mais energético é onde parou a distribuição eletrônica. Ela parou aonde? No 3D8. Então ele é o mais energético. É o 3D com 8 elétrons. Qual é o subnível mais externo? Ora, mais externo, aí você vai ter que fazer o seguinte. O mais externo está sempre na camada de valência, lembra? A camada de valência, ó, se tem K, L, M e N, concorda comigo que a camada N é a camada de valência, a última camada? E a camada N tem aqui o subnível 4s com 2 elétrons. Ele é o que está mais longe do núcleo, portanto, o subnível mais externo é o subnível 4s com 2 elétrons. Veja que agora, nesse caso, não coincidiu o mais externo com o mais energético. Isso porque
Porque nós temos aqui um elemento de transição. Nos representativos, sempre coincide. Nos de transição, nunca coincide. Então, é uma forma de você reconhecer os elementos representativos e os elementos de transição na tabela periódica. Quando a gente estiver estudando tabela periódica, que é o próximo assunto, aí você vai ver que distribuição eletrônica e tabela periódica são assuntos muito afins. Um precisa muito do outro para que você entenda completamente os dois conteúdos. Distribuição eletrônica tem tudo a ver com tabela periódica. Então, aprenda a distribuição eletrônica se você quer aprender tabela periódica. Beleza? Continuando aqui, ó, ainda falando sobre distribuição eletrônica, vamos fazer a distribuição eletrônica do estrôncio. 38 elétrons aqui, como é que fica? Ó, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s, deixa eu ver aqui, ó. Quantos elétrons já foram até agora? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Faltam quantos? 2. No próximo subnível, que é o 5s, cabe 2 elétrons? Cabe, então coloca lá, 5s2. Essa é a configuração eletrônica do estrôncio. Temos aqui, primeira camada, camada K. Depois, temos aqui, segunda camada, camada L. Depois, temos aqui, terceira camada, e aqui também, ó, terceira camada, camada M. Depois, temos aqui quarta camada e quarta camada, que é a camada N. E temos aqui também, ó, vou pegar esse laranja, não, o laranja vai ficar ruim de ver, esse vermelho, ó, aqui, 5s2, camada MNO, né? Então, na configuração eletrônica do estrôncio, nós temos quais camadas eletrônicas? K, L, M, N e O. Deixa eu colocar aqui, ó, K, L, M, N e O. Ou seja, K, L, M, N e O, temos 5 camadas eletrônicas no estrôncio de número atômico 38. Qual é o seu subnível? Deixa eu escrever aqui o subnível. Mais energético. Mais energético é onde parou a distribuição eletrônica. Ele parou aonde? No 5s. Então, o subnível mais energético é o 5s com 2 elétrons. Qual é o seu subnível mais externo? Ora, lembra? Subnível mais externo é o último da camada de valência. A camada de valência é a camada O. Na camada O, você só tem o subnível 5s. Então, ele é o próprio subnível mais externo. O 5s com 2 elétrons. Veja que coincidiu. Se coincidiu mais externo com mais energético, elemento representativo. Beleza? E para terminar aqui, ó, configuração eletrônica do sério, número atômico 58. Como é que fica a distribuição de 58 elétrons? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Vamos ver quantos elétrons já deu? Aqui, ó, perdi a conta, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. 36, 38, com 10, 48. Para 58 faltam 10. Então, aqui tem 6, aqui tem 2. No próximo subnível, eu vou colocar mais 2 elétrons, porque 6 mais 2 deu 8, mais 2 vai dar 10 elétrons. Então, olha só, nós paramos aqui, cadê minha caneta? Ó, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Agora vem o subnível 4f, com 2 elétrons. Temos aqui a configuração eletrônica do sério número atômico 58. Com primeira camada, camada K. Depois, segunda camada, camada L. Depois, terceira camada aqui. E aqui também, ó, camada M. Depois, quarta camada aqui, que é a camada N. Aqui, que é a camada N, aqui, que é a camada N, e aqui, que é a camada N. Você percebe que quando a distribuição eletrônica vai avançando, os subníveis dentro de cada camada vão se separando, né? Mas não tem problema, é assim mesmo. Depois, quinta camada, deixa eu pegar a cor preta aqui, ó. Aqui, ó.
quinta camada, camada O, quinta camada, camada O, e finalmente temos aqui, ó, pegar esse verde clarinho, sexta camada, camada P. Portanto, ó, na configuração eletrônica do sério, temos quais camadas? Quais camadas? K, L, M, N, O e P. K, L, M, N, O e P quer dizer que o sério tem 6 camadas eletrônicas na sua distribuição eletrônica. Qual é o seu subnível mais energético? Ora, mais energético é onde parou a distribuição eletrônica. Ela parou no 4F, então acabou. O subnível mais energético é o subnível 4F com 2 elétrons. E qual é o subnível mais externo? Ora, mais externo está lá na camada de valência. Qual é a camada de valência? Se nós temos K, L, M, N, O e P, concorda comigo que a camada P é a camada de valência? E na camada P, nós só temos o subnível 6S. Então aqui, ó, 6S com 2 elétrons é o subnível mais externo. Como não coincidiu aqui, ó, nós temos um elemento de transição para o sério. O sério é um elemento de transição, beleza? O que você precisa fazer agora é treinar a configuração eletrônica. Para que você possa treinar essa configuração eletrônica, eu coloquei aqui, ó, uma tarefinha para você fazer. Tudo que eu fiz para esses elementos químicos, você vai fazer para esses 6 casos. Quais são eles? O cálcio, o ferro, o polônio, a platina, o bário e o radônio. Beleza? Então, faça a distribuição eletrônica para todos eles, descubra o número de camadas, qual é o subnível mais externo e qual é o subnível mais energético. Isso vai ser importante para você entender o próximo assunto, que é tabela periódica. Beleza, meninos? Então, essa aula foi um pouco longa, mas é uma aula importante para o próximo assunto que a gente vai ver. Espero que você tenha gostado, beleza? Espero você para a próxima aula, então. Tchau, tchau.